A gente ainda fala, nós psicólogos falamos muito quando atendemos algum paciente, talvez o primeiro discurso, então um dos discursos quando vem o paciente lutado é falar das fases de luto, né? Uhum. Quais são elas, pra galera saber quais são e como elas funcionam em cada um dos prazos? Tem definições diferentes de autores diferentes, como Bowlby, por exemplo, mas como desde o comecinho eu conheci a Kubler-Ross, é a que eu sigo, né? Uhum. Então é dessa que eu vou falar para vocês. A primeira fase é a negação. É, não está acontecendo, imagina, é mentira, foi um engano, não é verdade, né? Então é a negação, porque a nossa mente ela foi programada para a vida, para nos preservar da dor e sofrimento, e não para entrar em contato com a morte de um ente querido. E é natural, é aquele choque, né? Às vezes você vê no velório, por exemplo, a pessoa parece que nada está acontecendo, ela está rindo, cantando, conversando com todo mundo, Até julgada por alguns. exatamente, ela está em negação. E é muito comum a gente ouvir a pessoa enlutada dizer assim: ah, então, eu fui arrumar o café da manhã no dia seguinte da morte e eu coloquei a xícara no lugar onde minha mãe Que costumava tomava. beber. E ela faz isso. Não, não senta aí não, esse aqui é o lugar da minha mãe. Não mexe em nada, né? Como se a pessoa fosse voltar. E isso perdura, né? É variável, mas geralmente é 15 dias, que a pessoa ainda está em estado de choque. Depois dos 15 dias, a mente não consegue se enganar mais, né? Não dá, né? A pessoa não vai voltar. Aí entra na segunda fase, que é a raiva. A pessoa pode entrar em negociação barganha, que é a segunda frase, porque quando a Kubler-Ross fez a definição, era para pacientes adoecidos, né, em estágio terminal. Então, por isso que tem a barganha negociação, que quando a pessoa faz promessas, né, ela faz promessa que se ela se curar, ela vai fazer determinada coisa, né? No luto, a gente não percebe muito isso. Então, aí a gente pula para que seria a terceira fase da Kubler-Ross, que é a raiva, aquela revolta, a falta que a pessoa faz, a dor, o sofrimento, a tristeza também da raiva. É a fase que vem a culpa. Por que, que eu não levei ela em outro médico? Por que, que eu não fui dirigindo? Por que, que eu deixei ela embora? Eu podia ter evitado, né? A pessoa se sente muito culpado, né? Que a gente fala é a culpa do sobrevivente, né? Eu fiquei aqui. E aí vem aquela raiva, aquela revolta muito grande. Tem pessoas que se revoltam contra Deus, abandonam a religião, ficam muito agressivas. É uma fase de explosão mesmo, né? Tudo irrita, a pessoa ela fica impaciente, né? E aí ela vai colocando para fora essa raiva, né? Aí vem a quarta fase, que é a depressão. Eu já senti raiva e não adiantou nada, né? A pessoa não vai voltar. Tenho Sim. consciência que ela não vai voltar. Aí vem a tristeza, a depressão, viver. Como é que eu vou viver sem a pessoa? Como é que é, eu vou seguir minha vida? Como ela faz falta? E aí aquela tristeza profunda, aquela dor que a gente parece que não consegue respirar. E aí, quando a pessoa se permite viver essa fase, porque muitas pessoas se entregam, é uma fase que a pessoa se isola, se afasta de todo mundo, ela deixa de se cuidar de si. Eu já atendi paciente nessa fase que falou assim pra mim: eu vou contar pra você porque eu sei que tem sigilo. Faz 5 dias que eu não tomo banho. Né? E era Uhum. o familiar que trazia, né? A pessoa estava numa depressão de média para severa. Quando ela se permite viver essa dor e ela entende que a pessoa não vai voltar mesmo, aí ela caminha para a última fase, que é a aceitação. Quando ela aceita que a pessoa não vai voltar, ela não concorda, porque a coisa que eu mais escuto no luto é: eu não me conformo, né? Sim. Aí eu aceito que a pessoa não vai voltar mais, e é a fase que eu começo a me reorganizar, me reestruturar, que eu começo a ver as coisas positivas, que eu posso, por exemplo, né, eu digo isso para os meus pacientes: tenta realizar os sonhos que o seu querido não pôde. Né? Se tinham planejado uma viagem, vai viajar. Ah, mas ele não está aqui, não está, mas é uma homenagem que você vai fazer. Por exemplo, na minha fase da aceitação foi quando eu montei o grupo de apoio ao luto. Uma pessoa que eu acho que viveu muito bem essas fases foi a Lucinha Lins, mãe do Cazuza. Sim. Imagina, o único filho dela, né? Morreu de AIDS numa época em que não se tinha um tratamento tão avançado como hoje. Na fase da aceitação, ela monta o Instituto Viva Cazuza, Uhum. que é como se a mente dela dissesse, né? Eu não tenho como meu filho voltar, nada que eu possa fazer, né?
mas eu posso ajudar outras pessoas a viverem melhor ou quem sabe até nem morrer de AIDS, né? Sim, E aí ela montou essa instituição. Então é a fase quando a pessoa segue a sua vida. sim. Eu tenho duas perguntas sobre duas fases, né? A da negação, por exemplo, eu comentei daquela senhora que perdeu Uhum. o marido tragicamente. E ela já tinha, acho que mais de um ano no luto, né? Só que ela não conseguia se desfazer do guarda-roupa, das roupas do marido. Ela está em negação ainda? Não necessariamente, né? Uhum. Eu costumo dizer que é uma fase de proteção, né? Ela se esquiva daquilo. Só que assim, é importante você perceber em que momento das fases do luto ela está. Porque, por exemplo, ela está no primeiro momento, né? A pessoa acabou de morrer, ela ainda está em negação, aí sim. Ela não quer. Não, imagina, não morreu. Agora, por exemplo, se ela já está na fase da aceitação, ela pode querer guardar aqueles objetos como recordação. Uhum. Então, ela pode também, por exemplo, não mexer nos objetos porque traz muita dor. Eu já tive paciente que, assim, desde que a pessoa querida morreu, fica vendo as fotos todos os dias e conversa com a foto e chora e vive aquele momento e se recorda. E é importante, a pessoa se sente bem fazendo isso. Eu Sim. já tenho pessoas que recolhem todas as fotos da casa, escondem tudo, porque quando olha para a foto, dói. Porque aí eu tenho uma representação de que a pessoa não está mais aqui, fica me lembrando toda hora que a pessoa morreu, Uhum. né? Então ela pode não querer mexer por isso, né? Para se preservar desse sofrimento. E também não tem tempo. Tem gente que se desfaz no dia seguinte, tem gente que uma semana depois, 15 dias, doa tudo, vende, faz um bazar, ou guarda, ou pede para alguém fazer. Às vezes ela não quer É, mexer nas coisas, né? Ó, sim. chama. é, o Exército da Salvação, né? E leva o Exército da Salvação. Tem um vídeo muito bonito, inclusive, que fala disso. Quando as pessoas, né? Sugiro aí que as pessoas procurem no Google esse vídeo do Exército da Salvação, né? Que é uma forma de eles pedirem ajuda, né, nas doações, mas de uma forma tão linda, tão assim, Empático. foi tão bonito, tão carinhoso, que é essa dor mesmo, né? E então alguém pode vir e recolher, ou pode demorar anos, ou a pessoa se desfaz das coisas, guarda algum objeto, né? Sim. Mas isso não quer dizer que ela está apegada necessariamente. Agora, claro que existem pessoas, isso você deve conhecer com certeza, já ouviu falar. Aquela pessoa que não deixa mexer em nada do quarto, tem que deixar do jeitinho que a pessoa usou a última vez, né? É como se fosse assim um museu, né? Sim. Aí essa pessoa, em geral, não elaborou o luto, Uhum. né? Claro que cada caso é um caso, mas aí é o que você pergunta, né? Então é um caso mais de preservação das fases não elaboradas. Sim, sim. É, eu lembro que nesse caso ela tinha dificuldade de mexer no guarda-roupa e toda vez que tentava, chorava muito, muito, Uhum. muito, muito, né? Ela chorava, até de lembrar na terapia ela chorava por lembrar que chorava mexendo no guarda-roupa. Então era muito difícil para ela se livrar das coisas, se livrar não, né? Se desapegar dos bens da pessoa. Então pode ser que ela esteja ainda em negação, mas ou não, negação não, né? Mas ainda elaborando toda essa questão. E você disse muito bem, você vê que ela não negava, né? Ela falava assim, quando eu mexo isso eu lembro da pessoa. E tem uma memória afetiva. Nossa, essa blusa aqui a gente usou no aniversário de Sim, casamento, olha tinha esse muito. lenço ele me deu. Então, ela revive o passado, né? E isso dói muito. Agora, o importante é respeitar o nosso tempo, né? A pessoa, à medida que ela elabora o luto, um dia ela sente vontade. Ah, hoje eu vou pegar essa caixinha aqui e vou olhar as fotos, olha, hoje eu vou abrir a gaveta. Ela tem o tempo dela, né? Uhum. E respeitar esse tempo. E as pessoas que a cercam também, os familiares, amigos, que ficam pressionando. Ah, mas já faz 2 meses que ela morreu. Desfaz de Ah, tudo. Tem gente precisando. Não faça isso, porque isso dói porque demais. você Espera o acaba, tempo assim, você dela. acaba invalidando assim, a pessoa, ok, não está lá há 2 meses, igual o seu Uhum, exemplo, mas ela já esteve. uhum, Ela não está, mas ela já esteve, ela fez parte da família, ela foi, sei lá, meu esposo, minha esposa, ela foi minha filha, meu filho. Ela não está, mas já esteve. Teve toda uma importância nessa vida aqui, nessa família. Então, como assim,
simplesmente joga fora. Não é assim, né? E dá uma raiva, né? Claro. Porque você não, é que você falou, você não tá considerando que essa pessoa, ela ainda está em mim, eu ainda amo. É o que eu digo, não é porque a pessoa morreu que eu deixei de amar. Uhum. Ela deixou de viver aqui nesse plano físico, né, do concreto. Mas o meu sentimento não acabou junto com a morte dela, Sim. né? Como é que você vem aqui e diz que não é nada, Sim. né? E uma outra coisa importante também nisso é de a gente pensar que é um tempo de elaboração, é um tempo de cuidar, né, das coisas. E os outros têm, às vezes, interesses materiais, inclusive, né? Uhum. Porque, nossa, mas, poxa, aquele relógio ali, né? Você podia... Sim. Aquele carro. E eu queria aproveitar esse assunto para lembrar de uma coisa muito importante que eu tenho certeza que quem nos ouve se identifica. Você talvez não tenha vivido isso porque você era criança, sua mãe viveu, né? Eu vivi isso com meu pai, meu cunhado viveu com a minha irmã, né? Quando você tem que encerrar as coisas da pessoa nesta vida. Sim. Você tem que cancelar o telefone, você tem que tirar do convênio médico, você tem que, sei lá, dar baixa no órgão de classe que ela pertence, comunicar algumas pessoas, ir lá na empresa, enfim, coisas concretas. Cada uma dessas coisas que você faz, parece que você está matando a pessoa e que a ação é sua. Parece assim, eu quando fui tirar minha irmã do meu convênio, porque eu sou a titular, parecia, nossa, eu fiquei com uma raiva que eu não sabia explicar, né? Parece que eu que estava matando a minha irmã, né? Então, essa parte administrativa, burocrática é bem desgastante, né? Fazer inventário, né? Essas coisas. Inventário, acho que é o pior que tem. Porque, além de burocrático, assim, pela burocracia fica demorando muito, aí você fica sentindo aquilo tudo, você... é uma loucura. Da minha sogra demorou 1 ano, que como ela é estrangeira, né, e teve um problema na documentação por causa de uma letrinha do sobrenome, né, assim. Foi 1 ano. Nós tiramos 4 certidões de casamento, porque vai vencendo. E é desgastante, você não encerra o ciclo do luto, né, porque toda hora fica mexendo naquilo, o advogado liga, e você lembra, e aí tem coisa para pagar, e aí você não se livra daquilo, você não tem liberdade para viver o luto, né, naturalmente. Sim, verdade. A minha segunda dúvida na fase do luto é a aceitação. Eu posso entender que eu estou na aceitação quando eu lembro sem dor ou não? Sim. Você sente saudade, sente falta, só que quando você fala, já não dói. Por exemplo, eu estou falando de 2 pessoas queridas, 3, né, contando peludo, Claro. 3 pessoas queridas, e eu não choro. Já não me dá aquela dor no peito, né? Porque eu já elaborei esses lutos, né? Quando ele não está elaborado, ainda vem muita emoção, é muito forte ainda. Apesar que a aceitação é diferente de conformismo, né? Sim. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não me conformo, como é que eu vou aceitar? Eu falei, são coisas diferentes. Aceitar é entender que a pessoa não vai voltar, que eu tenho que seguir a vida sem ela, né? Então eu consigo, quando eu tenho um ânimo, força para seguir as coisas, como a gente está falando, fazer um inventário, fazer as coisas, né? Cuidar de quem ficou, né? Então... Eu perguntei porque é essa frase que eu uso quando eu atendo pacientes que estão enlutados, que aceitação é quando você lembrar da pessoa, lembrar da situação e não doer mais. Como se fosse uma cicatriz que você olha em você e você passa a mão, toca ali e não dói mais, né? Que você vai lembrar porque tá ali com você, tá marcado na sua pele, mas você não vai sentir mais dor. Então, estou certo quando eu falo isso. Perfeito, exatamente, bem usado. O luto é aquela fase que ainda sangra, né, que está machucado, que está exposto. A aceitação, a elaboração do luto é a cicatrização, perfeito. Que bom. Então, eu estou usando o exemplo certo. Eu sou muito de analogia. Meus vídeos de analogia, meus pacientes até falam assim, hora da analogia, galera. Aí eles até acham graça, né? Mas eu uso muito disso. Então, cicatriz, por exemplo, é um bom exemplo. Ótimo, perfeito.